Sistema Fieng, 84 anos apoiando a indústria de Minas. Olá, tudo bem? No programa de hoje, nós vamos abordar um assunto muito importante que está nas nossas vidas. Nós estamos vivendo mais, estamos ficando idosos. Como viver com qualidade de vida e o impacto na economia, nos negócios, na previdência social? É sobre isso que nós vamos conversar com o advogado Cláudio Mota. Ele é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Minas Gerais. Doutor Cláudio, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, João Carlos. É sempre um prazer estar com você e parabenizá-lo por esse excelente programa, que foi um marco definitivo na nossa grade de programas aqui em Minas Gerais. Você é sempre um líder nesse sentido. Muito obrigado a sua generosidade. E começando aí, né, a questão do idoso, vamos fazer primeiro uma localização da questão do idoso em relação ao Brasil, no mundo, depois Minas Gerais. Qual a vivência do senhor e através da atuação na comissão em nível internacional? Como é que nós estamos hoje, a nossa população de idosos aí, nós temos no Brasil hoje aí pelo menos 22 milhões e meio, e tudo por estimativa, porque a última que eu vi foi do IBGE de 2010, 2011. Qual é a sua percepção da situação do idoso hoje no planeta? O senhor tem um planeta é atrás do senhor, né? Os continentes. O que o senhor está vendo? Muito bem, João, a questão do envelhecimento é uma questão emblemática, porque ela tem sempre um componente diferenciador em relação aos países do mundo, né? O Brasil caminhou a passos muito lentos na questão do envelhecimento e, de alguma forma, nós estamos um pouco atrasados nas políticas que precisam ser implementadas para se dar uma qualidade de vida melhor. O mundo hoje nós temos em torno de 840 milhões de idosos, né? Devemos ser próximo disso. Em termos de 2050, nós vamos ter uma população extremamente envelhecida. E o Brasil caminha a passos largos para esse envelhecimento. Tanto é que há números significativos que a população que mais cresce no Brasil hoje é a população acima de 80 anos, por incrível que pareça, muito mais do que as crianças. E isso precisa ser revertido e temos que ter políticas adequadas para estimular a criação de opções e negócios e políticas públicas para estabelecer regras desse desenvolvimento sustentável em relação ao envelhecimento. Pois é, nós estamos hoje em Minas Gerais, temos aí 2 milhões e 302 mil idosos. É claro que o número se move. É uma massa viva, né, que se move dentro do aspecto econômico, do aspecto social, com grandes desafios. Na sua visão, como é que nós estamos numa escala de 0 a 10 no cuidado com o idoso e dando garantias e principalmente renda para que ele possa ter uma vida longa, produtiva ainda intelectualmente, não é? E, ou seja, enfim, feliz, qualidade de vida. Muito bem, eu vou ser um pouco generoso em relação ao Brasil. Acho que tem uma esperança muito grande em relação ao país. Embora as nossas políticas públicas tenham sido um pouco equivocadas nos últimos anos. O idoso, ele carece de atenção, ele carece de autonomia. A palavra hoje usada no mundo inteiro é dar ao idoso a devida autonomia para que ele possa se desenvolver e para que ele possa estabelecer uma forma com qualidade de vida. Ou seja, o idoso precisa
atenção, políticas e autonomia. A palavra de ordem hoje é exatamente a autonomia. Agora, o que eu observo é que o mundo está, de uma forma muito significativa, a passos mais largos que o nosso país. Haja vista, por exemplo, sistemas que estão sendo adotados hoje na Holanda. O governo holandês estabeleceu um critério muito significativo e importante à medida em que ele estimulou os jovens a residir com os idosos. De que forma? Havia idosos que moravam sozinhos em suas casas e o governo, através de uma política adequada, convidou os jovens a morar com os idosos e, em troca, dar a eles a devida assistência em atividades diversas, ensinando internet, ensinando jogos, ensinando uma série de atividades. Com isso, estimulou-se a criação desta interatividade entre os jovens e os idosos. Nós poderíamos fazer isso aqui também. Agora, na prática, isso funciona aqui, não porque o governo tem uma política, porque nós temos jovem nem, quer dizer, nem estuda nem trabalha. Temos o jovem canguru, que só sai de casa ou se sai depois dos 30. Tem um lado bom nisso aí, eu como pai sei disso, o senhor também. Mas isso aí já começa a acontecer na prática. O impacto disso que o senhor vê na qualidade também econômica, não é? Ou seja, o que representa cada um desses dentro da economia. O neném e o outro também junto com o idoso. Já é uma composição positiva na sua visão? De certa forma, sim, né? Mas há uma tendência mundial de se estabelecer o que os americanos chamam de aging in place. Ou seja, as pessoas precisam necessariamente envelhecer em seus próprios locais, porque isso gera uma condição melhor de desenvolvimento de todas as atividades feitas para o idoso. E essa interação que existe entre o jovem e o idoso, ela é positiva, tanto assim que, volto a dizer, na Holanda, os índices de doenças degenerativas diminuíram sensivelmente porque o idoso se coloca numa condição de contato com o jovem e isso dá a ele uma expectativa, uma esperança de vida muito maior. Pois é, daqui a pouquinho nós vamos para o intervalo agora e voltaremos conversando sobre o impacto do idoso na economia, nos negócios aqui em Minas Gerais, no Brasil e no mundo, como força econômica também. Aqui é um programa de economia e negócios. Esse é o foco para você pensar. É um programa onde você tem que pensar. É muito importante. Eu espero você. Até já. Voltamos com o nosso programa, conversando hoje com o advogado Cláudio Mota, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso da OAB de Minas Gerais. No finalzinho do primeiro bloco, a gente abordou essa questão econômica que o idoso representa, a qualidade de vida, políticas públicas, demos uma mexida também em relação ao Brasil e ao mundo. Agora, nós sabemos também, doutor Cláudio, que quase 30% dos idosos aqui em Minas Gerais são considerados analfabetos, não é? E outro ponto importante, como motivar essa massa importante, já que nós estamos vivendo mais, que é uma grande conquista, não é? Hoje quem tem 60 pode aparentar 50, aí tem aí 10 anos a menos que nós ganhamos, isso na aparência, mas e na qualidade de vida e na geração de bens e serviços, porque muitos idosos mantém também as famílias, né? Com o pouco que ele ganha, ajuda, já que o mercado de trabalho está muito contraído nesse momento e pode até melhorar. Qual é a sua visão, qual é a sua percepção em relação a esse quadro? Quer dizer, tem espaço aí também para a economia, né? Ou seja, treinamento, a melhoria da qualidade de vida dele através da preparação, mesmo acima dos 60 anos. É por aí, o senhor acredita? Eu acho que é por aí. E mais do que isso, a grande saída que nós temos para dar cada vez mais ao idoso condições melhores e qualidade de vida melhor é estabelecermos com ele uma parceria em que ele faz parte do processo de crescimento, ele faz parte do processo de evolução, ou seja, o idoso precisa de autonomia,
o idoso precisa estar em contato com a sociedade. Quanto mais ele estiver em contato com a sociedade, quanto mais ele estiver em condições de estabelecer a sua própria forma de viver, mais feliz, mais realizado e mais ativo ele estará. Então, o idoso representa uma parcela significativa na nossa economia, seja através do turismo, seja através dos cursos, de treinamentos, de uma série de atividades que ele pode participar. Eu mesmo, em Portugal, eu observo que há um espaço enorme para se estabelecer esse tipo de treinamento para idosos, né? Para pessoas que precisam encontrar, depois da sua atividade profissional desenvolvida, uma nova situação de trabalho que dê a ele condições de desenvolvimento. Pois é, isso tocou num ponto importante. O senhor tem relações lá em Portugal de trabalho, a sua atuação e até também a residência, não é, portuguesa. A diferença que pode haver, o senhor vai me dizer, a sua percepção da realidade em loco, quer dizer, no local, em relação à complementação de renda, porque ele é idoso, está aposentado aqui, a questão toda que está sendo discutida da Previdência, né, de reforma da Previdência, a questão toda aqui no país. Lá ele consegue viver só da aposentadoria depois dos 60 anos? Olha, digamos que a qualidade de vida em Portugal é muito grande, né? E os custos de se viver em Portugal são muito menores do que os nossos, incrivelmente. Porque mas o governo subsidia isso? Não há alguns subsídios, mas não é por essa ótica. Na verdade, o custo de vida em Portugal, principalmente no interior, não estou dizendo em Lisboa, em cidades maiores, mas no interior o idoso consegue viver muito bem, né, com a sua pequena aposentadoria, porque normalmente eles têm residência própria. Esta segunda atividade que seria dada a ele seria um complemento importante, né, através de um treinamento adequado, através de políticas que pudessem integrá-lo na sociedade. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo lá, inclusive com alguma pesquisa através da própria Comissão de Defesa do Direito do Idoso, comparativamente, porque também teremos em Portugal, brevemente, um encontro de 56 países que vão discutir a questão internacional dos direitos e das condições de vida do idoso. Isso vai ser feito de uma forma bem inteligente, bem integrada, e os países vão participar através da Declaração de Lisboa para estabelecer novas regras de comportamento e de convivência com os idosos. Trazendo para o Brasil, nós falamos Portugal, porque Portugal está se tornando uma nova Miami. Quer dizer, a qualidade de vida, muita gente indo para lá, quer dizer, cada um sabe onde o calo dói. Não é verdade? Mas é porque é atraído por isso e é uma política também do governo português nesse sentido. No caso do Brasil, OAB, a comissão. Quais são os pontos principais, pelo menos 3 aí, que o senhor destaca da atuação da sua comissão do OAB em prol do idoso aqui em Minas Gerais? O que está sendo feito? Bom, em primeiro lugar, um dos aspectos mais importantes nesse sentido é dar ao idoso a autonomia. Volto a falar essa palavra porque é um dos aspectos mais importantes que nós precisamos enfatizar. O idoso, ele precisa cuidado, carinho, mas ele precisa ter uma vida própria. Precisamos dar ao idoso as condições de vida necessárias para que ele se desenvolva nesse sentido. Vamos chamar isso de um ponto 1. O segundo ponto é estabelecermos uma mudança de paradigmas, né? Hoje não existe um estereótipo definido do idoso. Quem é idoso hoje? Nós não sabemos exatamente quem é o idoso, porque os níveis de idade avançaram e hoje uma pessoa idosa, que antigamente era considerada assim, hoje não é. Então, a mudança desses paradigmas em relação ao idoso criaram novas regras de funcionamento da sociedade. Então, hoje o idoso ele tem plenas condições de exercer atividades,
seja porque ele tem experiência, seja porque ele tem maturidade para esse desenvolvimento de uma nova atividade, seja porque ele tem uma parcela significativa de contribuição nesta economia. E o idoso precisa necessariamente ser visto como um potencial agente de desenvolvimento dessa economia, seria o ponto 2. E o ponto 3 é uma mudança na questão do ensino no Brasil. Ensina-se pouco nas universidades, principalmente nas faculdades ligadas à saúde, a questão da geriatria e de toda a ciência que gira em torno desse envelhecimento. Estamos envelhecendo, o mundo está envelhecendo e nós precisamos entender o que é esse envelhecimento. Não simplesmente uma degeneração celular ou molecular, mas uma mudança de forma de vida que é muito importante que a sociedade participe. Então são esses os 3 pontos que nós estamos atuando basicamente. Muito bem, nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltaremos com o último bloco do programa João Carlos Amaral Entrevista Economia e Negócios, hoje falando sobre a situação do idoso, os desafios e o impacto na economia. Eu espero você. Até já. Bem, nós chegamos agora ao último bloco do nosso programa, conversando sobre o idoso, abordando esse tema, os desafios dentro da economia. Cada um de nós é também um agente econômico em todas as idades. E o idoso, ele precisa de ter proteção e precisa de ter legislação e alguém que cuide disso, que ajude nessa faixa acima dos 60 anos de idade. O advogado Cláudio Mota é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso lá da OAB. O que está sendo feito nesse sentido, o senhor destacaria? Agora, o último bloco, a gente vai fechando as janelas aí para o assunto ficar redondo, que a gente fala. Como é que o senhor coloca isso, a ideia do setor privado ter uma comissão igual a OAB? Tem muitos que não têm, algumas entidades grandes não têm ainda essa comissão. Já está na agenda, o senhor acha, do empresariado a questão do idoso? Sinceramente, acho que se não estar, deveria estar. E todos os órgãos deveriam ter um espaço para discutir essa questão internamente, né? A OAB tem feito um trabalho constante, direcionado e sempre muito objetivo, no sentido de conscientizar a sociedade de que ela precisa participar cada vez mais desse processo de relacionamento entre as pessoas e integração do idoso. O idoso, ele não pode ser visto como um problema. E qualquer investimento que se faça em relação ao idoso não pode ser interpretado como custo, e sim como verdadeiramente um investimento, porque todos nós, como você muito bem disse, estamos envelhecendo e precisamos cuidar disso com conhecimento, com sabedoria e, acima de tudo, com a consciência de que o mundo se torna melhor à medida em que nós entendemos melhor os nossos problemas. Eu fico pensando aqui também a questão de uma comissão da OAB. A gente sabe que a lei foi feita para quê? Para que o mais fraco não seja esmagado pelo mais forte. É um princípio do direito natural, mas que transpôs para a sociedade organizada. O papel da sua comissão, qual é o problema que o idoso enfrenta de primeira? Ele precisa de uma lei, então, para protegê-lo. Sim. Não basta só querer, não é? Com certeza. Sim. Nós temos uma farta legislação que protege o idoso, principalmente o Estatuto do Idoso, que é um instrumento mais atual de defesa desses direitos. Agora, eu costumo dizer que o brasileiro, de modo geral, ele anda meio farto de leis. Nós precisamos de prática. Nós precisamos de exercício e precisamos exercitar a nossa capacidade de interpretar a lei e levar a lei para a rua, né, para a atividade mais necessária, que é o relacionamento, né? E à medida em que nós estivermos mais aparelhados nesse sentido, estaremos mais aptos a conviver com o avanço do envelhecimento, com o avanço da idade das pessoas. Fundamental que se estabeleça uma prática efetiva
seja na iniciativa privada, seja no governo, para estabelecer regras claras de convivência. O idoso não pode ser mais vítima de tantos golpes, o idoso não pode ser mais vítima do transporte público inadequado. Nós precisamos ter uma economia voltada para os interesses de estabelecer essas relações do idoso, porque ele é uma peça fundamental nessa economia que está aí emergindo e a cada dia mais significativa com a participação dele. Pois é, mas quais são as demandas maiores? Agora é um ping-pong que a sua comissão recebe. Vocês são só passivos, observadores ou são ativos? Vão até o idoso, vão até as entidades, atuam objetivamente na sociedade. O senhor, inclusive, é advogado, mas já foi também promotor. Quer dizer, estava do outro lado da questão de defender a sociedade, não só, na época, não só o idoso, até nem era o idoso, era a sociedade como um todo. Como é que vocês atuam na prática? Olha, é uma ótima pergunta, viu, João Carlos? E você sabe que o meu perfil não é um perfil só de observação. Eu tenho procurado as entidades, eu tenho procurado as associações, eu tenho procurado a comunidade de um modo geral para estabelecer com ela um diálogo sempre permanente. E nós temos usado o Ministério Público como nosso parceiro, porque através do Ministério Público, que é o órgão fiscalizador, que nós conseguimos sucesso nas nossas denúncias de problemas que têm acontecido com idosos, né? Precisamos cada vez mais dessa atuação do Ministério Público. E não temos uma atividade passiva. A nossa atividade é ativa, nós procuramos a comunidade, procuramos a sociedade e estamos abertos, né? Esse espaço é importante para quem nos procurar para estabelecer esse diálogo permanente com a sociedade e melhorarmos as condições de vida dos nossos idosos. Qual o maior problema do idoso que chega até a sua comissão? Se fosse para resumir, eu sei que é complexo e é muito amplo. O que o senhor diria? O que o tocou mais de perto? O problema maior do idoso hoje em dia é exatamente a própria família, por incrível que possa parecer. As famílias começam a isolar o idoso, começam a colocar o idoso como um apenso, né? Normalmente retiram dele o dinheiro pequeno que ele tem para a subsistência, tiram dele a autonomia que ele precisa para viver e isso se torna um ciclo vicioso, porque quanto mais ele fica isolado, mais ele se isola. Esse é o problema maior que nós encontramos na sociedade, a própria família discriminando o idoso. E essa forma de discriminação é muitas vezes maior do que a discriminação de sexo, a discriminação racial, essa discriminação da faixa etária do idoso, ela é séria e precisa ser combatida. Muito bem, já no finalzinho da entrevista, o que o senhor vê aí no horizonte curto, médio e longo prazo? 6, 12, 18. O que nós temos? Bem, resumidamente. Nós temos uma perspectiva otimista. O mundo ele está em ebulição, mas eu sou muito otimista em relação a isso. Nós temos que acreditar que é possível mudar essa sociedade através de políticas adequadas e de uma prática efetiva. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, João Carlos. Sucesso lá na sua comissão. Muito obrigado. Eu também agradeço a você, mas antes a harmonização, a recomendação da Casa Rio Verde, o Rendel Roberto faz a harmonização de um vinho que eu chamo de Alimento para o Corpo e de um livro, O Alimento para o Espírito. O vinho dessa semana é Ribeiro Santo, é português, e de um dos maiores enólogos, assina aqui, o Carlos Lucas. Aí você tem o vinho, você encontra lá na Casa Rio Verde, vinho com uvas tradicionais portuguesas, né? E aí você tem um leque de mais de 150 uvas. Aqui é a Toriga Nacional e Trincadeira. É um título que se harmoniza também com o livro de um conterrâneo, quer dizer, da região do Dão. Ele não é da região do Dão, mas é ali perto, mais no centro-norte de Portugal. Então vamos aqui ao livro da editora Record, que é o Grupo Record. É o livro Essa de Queiroz, 10 contos do escritor português Essa de Queiroz. É a recomendação, então, para você nesta semana. Obrigado pela audiência e lembre-se, só tem um jeito de prever o futuro, é criá-lo agora.
Pense nisso e tenha um bom envelhecimento, que eu também quero para mim, para todos nós. Até a próxima. Sistema Fieng, 84 anos apoiando a indústria de Minas.